Olá pessoal, vamos logo direto ao ponto, sem rodeio para o vídeo não se estender. Na aula passada, nós estudamos a relação entre o potencial elétrico e a energia potencial de uma carga, certo? Só que essas duas equações, elas têm alguma coisa em comum. Antes de passar o objetivo da nossa aula de hoje, que é o trabalho da força elétrica, eu vou mostrar aqui a vocês um detalhezinho sobre as duas equações da aula anterior. Veja só. Então, a aula passada, pessoal, a energia potencial é KQQ dividido por D. E o potencial elétrico é KQ dividido por D. Do mesmo jeito que eu fiz lá com a, com a força elétrica e o campo elétrico, eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Esse pedaço da equação do potencial elétrico, que eu vou destacar aqui ó, de vermelho, esse pedacinho ele é igualzinho a esse, então eu vou criar uma nova fórmula envolvendo esses dois conceitos, ó, energia potencial e potencial elétrico. Esse novo conceito vai ser o seguinte: a energia potencial vai ser esse K que dividido por D é a mesma coisa do potencial elétrico. Então eu vou só substituir aqui ó, por V e manter esse Qzinho aqui que sobrou da energia potencial. Então aí eu tenho uma nova relação em que a energia potencial ela é igual ao potencial elétrico vezes a carga. Lembrando que a energia potencial é dada em joules, o potencial elétrico ele é dada em volts e a carga é em coulomb. Beleza, pessoal? Pessoal, agora eu quero que você preste atenção aqui bem direitinho numa coisa, porque é o seguinte, a gente estudou a força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e a energia potencial elétrica. E eu quero que você entenda um conceitozinho novo chamado diferença de potencial, certo? O que é essa diferença de potencial? Como o próprio nome já sugere, diferença é uma subtração. E potencial elétrico é aquela equaçãozinha V igual K vezes Q dividido por D. Então é justamente isso que você está pensando. Eu vou fazer o cálculo de dois potenciais elétricos e depois subtrair. E nisso eu tenho um conceito novo chamado diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela tem uma siglazinha na física que é chamada de DDP ou U. A DDP, diferença de potencial, ou U, ela é dada em volts e ela surge quando a gente calcula dois potenciais elétricos e subtrai um do outro. Vamos aqui pegar o exemplo da tomada de sua casa. A tomada de sua casa, ela geralmente tem duas entradas, né? Atualmente tem três, mas duas delas são para o positivo e o negativo do potencial elétrico. O que eu quero dizer com isso? Que num daqueles buraquinhos vai estar vindo elétrons com certo potencial elétrico. E o outro buraquinho dessa tomada vai estar voltando os elétrons que tem outro potencial elétrico. Para vocês entenderem como é que funciona o positivo e o negativo dessa tomada, por um lado vem elétrons, pelo outro lado volta elétrons. Então está vindo uma quantidade de elétrons que é diferente da quantidade de elétrons que estão retornando. E é essa diferença calculada que a gente chama de diferença. Só que quando a gente coloca potencial elétrico, a gente chama isso de diferença de potencial. O que é que significa? Por exemplo, está vindo no lado negativo, depois vocês vão entender por que é do negativo. Do lado negativo está vindo 520 volts.
Aí esses elétrons, eles fazem, por exemplo, uma televisão funcionar, é consumida energia potencial elétrica para isso, para realizar trabalho, e volta pelo positivo, está voltando 300 volts. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pela parte do negativo, está vindo 520 volts. E pelo positivo, está voltando 300 volts. Quando eu faço a diferença de 520 menos 300, eu tenho o tal do DDP, 220 volts. Pessoal, não é assim que acontece, mas para efeito de ilustração, é como se fosse isso, viu? Não é assim que funciona, mas para efeito de aprendizagem, fica melhor exemplificar assim, certo? Então entenda uma coisa, é como se do negativo viesse um potencial que vale 520. Aí ele vem, gasta toda essa energia dentro de um aparelho eletrônico e sobra 300. Nessa escapulida, nessa sobra, é como se eu tivesse R$500 e gastasse 300. Então quanto é que eu vou ficar? Eu vou ficar justamente com 220. 220 é a diferença entre um potencial 1 e o potencial 2. O que a gente chama na física de diferença de potencial. Então, pessoal, só recapitulando aí o que eu acabei de dizer, funciona mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou ter um potencial 1 que a gente calcula como sendo a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância. Eu vou ter um potencial 2, que conceitualmente é a mesma coisa do potencial 1. Só que quando a gente calcula esse valor aqui e calcula esse valor aqui, e depois subtrai os potenciais V1 menos V2, a gente tem a chamada diferença de potencial, DDP. Vocês vão ouvir falar muito nesse nome. Essa DDP, como é potencial em volts menos o potencial em volts, então a DDP é em volts. Beleza, pessoal? Agora, por que é que eu estou apresentando isso para vocês? Porque eu vou passar aqui o objetivo da aula de hoje, que é aprender o conceito de trabalho da força elétrica. O que é o trabalho da força elétrica? É justamente aquele que usa a energia potencial elétrica para promover o deslocamento das cargas. Então, pessoal, é o seguinte, em mecânica a gente tem o trabalho de uma força, que é o produto da força pelo deslocamento. Só que a gente vai pegar esses conceitos e jogar agora para a eletrostática. O trabalho da força elétrica é o valor da carga vezes aquela diferença de potencial. Então o trabalho vai ser dado em joules, o valor da carga é em coulomb e V1 menos V2 é justamente a DDP em volts. Beleza, pessoal? Aí vocês anotem aí que o trabalho da força elétrica é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Alguns autores vão pegar aqui essa diferença de potencial, vão pegar aqui, ó, vocês anotem a equação desse jeito, porque ela fica mais clara. Mas alguns autores vão colocar o seguinte, que a equação ela vai ser a carga vezes a diferença de potencial U. Certo, pessoal? Diferença de potencial U. Esse U é a mesma coisa da DDP, dada em volts. Não vão ler o nome do jeito que está escrito aí não, pessoal. Senão fica o nome bem coisado, né? Fica TQ. Mas eu disse, então foi. Até a próxima.